Pela estrutura do hospital, a gente já percebe que não é um hospital que está sobre condições de atender pessoas. Pelas condições da estrutura do hospital, já se vê de cara. Se a recepção, meu irmão, do Hospital de São Luís Gonzaga, do Maranhão, está desse jeito, imagine dentro dessas salas que tem para atender o povo. Você viu um ventilador sofrido? Você viu estrutura aí, um pano colocado num portão de ferro, ferrugem comendo os portões, cadeira sem nenhuma estrutura para receber o povo. O forro tá para cair por cima da cabeça dos funcionários. E esse é o retrato, é a imagem do hospital público para atender pessoas de São Luís Gonzaga do Maranhão. Pela estrutura, já dá para perceber como é que é feito o atendimento aí. Agora, doutora Mônica, senhora digníssima, doutora Mônica, que atendeu essa criança. Doutora, a senhora não pode se esconder não, doutora. Por que a senhora não conversou com a nossa equipe de reportagem? É porque o salário é alto? A mamada é grande, a senhora não quer perder? A senhora passou tanto tempo estudando, doutora, para ver as pessoas morrendo praticamente nas suas mãos, e a senhora sem poder fazer nada por conta da falta de estrutura. Por que a senhora não falou aí que é falta de estrutura do hospital, que não tinha estrutura suficiente para atender a criança? E por isso a senhora nem chegou perto da criança, a senhora foi negligente também. Se não dá para... Gente, olha, eu quero até pedir para os médicos, eu sei que todo mundo precisa trabalhar e precisa do seu salário, mas vocês passaram uma vida inteira estudando para trabalhar numa estrutura dessa daí. Se eu me formasse em médico, eu não queria. Eu não queria. Eu não ia ver meu povo morrendo sem eu poder fazer nada. Eu fazia uma carta de demissão e pedia demissão do hospital, por falta de estrutura para trabalhar. Como é que se pode trabalhar num ambiente desse daí? Gente, o hospital desse daí é para estar fechado. É melhor não ter hospital em São Luís Gonzaga do Maranhão. Cadê o Ministério Público? Tem que agir, Ministério Público. Ministério Público tem que agir, tem que apurar o caso, tem que fazer uma visita aí no hospital, já que os vereadores não fazem. Cadê os vereadores que foram votados pela população de São Luís Gonzaga do Maranhão? Que não fazem uma visita aí. É revoltante e doloroso ouvir o relato dessa mãe, de uma mãe que perdeu seu bebê prematuro por puro descaso no Hospital de São Luís Gonzaga do Maranhão. Segundo ela, gente, vocês viram aí na reportagem, a criança chegou com vida sim à unidade de saúde, mas ela foi vítima, sabe de quê? De negligência e da frieza de quem deveria acolher e salvar. Essa que é a realidade. Uma enfermeira, segundo a mãe, teria pedido para colocar o recém-nascido no chão, como afirmou aí a mãe, gente. Isso não pode acontecer. Isso é caso de justiça. E a mãe vai procurar seus direitos. Ela não vai se calar. A pessoa pediu, coloca no chão, porque aí a criança não vai sobreviver, não. É esse o atendimento no hospital, lá da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Um gesto desumano, cruel e inaceitável. A médica, essa doutora Mônica, que foi citada aí na reportagem, que estava de plantão, sequer se aproximou da criança. Não se aproximou por quê, doutora? Porque a senhora não podia fazer nada, porque não tinha estrutura? Mas a senhora foi negligente também. Foi negligente também. E essa mãe é que teve coragem de falar, e outras que não têm coragem de falar, o que já sofreram dentro desse hospital. Hein? Um bebê de apenas 6 meses de gestação foi colocado em um balcão de uma pia, segundo a mãe. Colocado como se fosse, sei lá, eu não vou falar nem bicho, porque nem bicho merece ser tratado dessa forma. Pelos próprios pais, colocaram lá o bebezinho, enquanto a mãe fez o gesto que ele procurava o ar, respirar, mas não tinha lá, né, oxigênio para a criança. Não tem nada nesse hospital, só soro, e é quando tem. E é quando tem. Sem nenhum suporte
a família recebeu. A família não recebeu nenhum suporte ou acolhimento por parte da equipe médica que estava de plantão. Disse que teria que esperar. Não, tem que esperar e amanhecer o dia para a outra equipe. Quem está lutando pela vida não tem tempo para esperar, doutora. Aí a Secretaria de Saúde do município, né? Também fechada, não encontrou ninguém aí para falar. Olha a estrutura também na frente da secretaria. As letras aí não dá nem para ler mais. Estão apagadas. E essa aqui é a realidade. Uma criança poderia sim ter sobrevivido. Se tivesse o atendimento correto, se tivesse a estrutura correta, poderiam ter salvado a vida dessa criança. E a pergunta que ecoa é: cadê o respeito pela vida? Cadê o dinheiro que vem para a saúde da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão? O hospital, esse hospital Carlos Macieira, que deveria ser referência, parece mais um cenário de abandono. Falta de estrutura, de equipamentos, de sensibilidade humana. E quem paga esse preço altíssimo, gente, é o povo. É o povo, é quem tem que pagar o preço, que não tem para onde correr. Infelizmente. E nós mostramos aqui há mais ou menos um mês, eu não recordo, ou se foi há 2 meses atrás, um vereador, ele já havia denunciado na tribuna da Câmara de São Luís Gonzaga a situação crítica dentro desse mesmo hospital aí. Pessoas sendo atendidas no chão, sem dignidade, segundo o vereador. Né? Que ele disse que ia apurar também essa denúncia. E o que foi feito desde então, hein? Nada. Absolutamente nada. O prefeito de São Luís Gonzaga permanece em silêncio, como se nada tivesse acontecido, como se a tragédia dessa família fosse apenas mais um número. É preciso dar um basta. É preciso o Ministério Público agir. É preciso essa família procurar aí os seus direitos. As autoridades estaduais e o Ministério Público precisam agir com urgência. Não podemos, gente, normalizar o abandono da saúde pública. Não podemos aceitar que vidas sejam perdidas por omissão, incompetência e desumanidade. A vida desse bebê não pode ser esquecida. A mãe está correta em procurar ajuda, em procurar justiça. Você está correta. A mãe, me parece que é Flávia o nome dela. Essa denúncia precisa gerar resposta e apuração da justiça. Isso não é um descaso, isso é um crime. Isso é um crime. É um grito por socorro de uma cidade que está sendo deixada às traças. E o prefeito, daí, não foi encontrado para falar. Não foi encontrada a diretora do hospital para falar. Não se estava nem no hospital a diretora. O secretário também não foi encontrado. Na verdade, não foi encontrado ninguém, né? Somente uma funcionária que está ali trabalhando também sem estrutura nenhuma, não soube nem atender o Rai Lima. Aí, infelizmente, né? Olha a estrutura. Essa é a recepção, uma cadeira velha de macarrão, jogada lá no fundo, um pano lá no portão, um ventilador que parece mais aqueles helicópteros, né? Hoje não dá mais, gente. Não dá mais para uma unidade hospitalar tá com um ventilador desse daí, ainda mais num calor imenso que faz. Teria que ser... Aí era uma central de ar para os pacientes, porque a gente paga por isso. Nós pagamos alto imposto para ter uma saúde pública que não temos. Por quê? Porque às vezes o dinheiro é desviado. Nós somos roubados. Essa aqui é a realidade, por muitos administradores. E essa situação, ela vai chegar até as autoridades competentes. Vai chegar, porque a gente não vai aceitar esse tipo de situação. Se chegar a denúncia aqui, a gente vai denunciar. Fabinho, o gestor que não cuida da saúde da cidade é falta de compromisso com a população. E essas diretoras aí não são seres humanas. Tá aqui, ó, o telespectador falando, né? O nosso tempo é curto aqui, gente. Tá chegando muitas mensagens aqui no nosso telefone. Fabinho, bom dia. Coitada da mãe. Não sei por que colocam
essas cidades pequenas como cidades, porque elas não têm nada referente à saúde. Tem que chamar essa cidade de zona rural, porque tudo vem para Bacabal. Bacabal, sim, é uma cidade grande, porque o povo vem tudo para cá. Esse hospital de São Luís Gonzaga, Fabinho, é muito feio. Uma cidade que não oferece nada para seus cidadãos. Se vai preso, vem para Bacabal. O que mais aqui que está dizendo? E se a pessoa precisa de saúde, vem para Bacabal. Isso é um absurdo. Essa cidade tem que sair do mapa, porque não oferece nada de útil para seus habitantes. Na verdade, não é nem a cidade, na verdade, é os gestores. Na verdade, é os prefeitos que passam por aí, que deixam o povo em segundo plano. Essa é que é a realidade. A cidade em si, se fosse zelada, se fosse cuidada, se o prefeito tivesse amor pelo seu povo, pela sua gente, não estava dessa forma. Não estava dessa forma. Olha a estrutura desse hospital, isso é uma sala de atendimento, é? É aí que os profissionais trabalham, as pessoas têm que ficar. Nossa Senhora, gente. A realidade aí é assustadora. Na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Fabinho, bom dia. Sabe, ela não fala nada. Será se elas têm medo de perder o emprego? Bom dia. Sou moradora da Terra do Sol, não perdo seu programa. Porque não custava nada ela se pronunciar. O hospital está parecendo uma tapera abandonada. Está aqui o povo falando. Muitas das vezes o profissional, às vezes ele se sujeita a passar por esse tipo de situação. E essa doutora Mônica se sujeitou a isso. Porque não dá. Se não dá, se não tem estrutura para trabalhar, gente, pois não vai trabalhar. Pede demissão. Escancara o negócio. Olha, o médico, eu sou médico aqui do Hospital de São Luís Gonzaga, eu estou pedindo demissão porque não tem estrutura para atender o povo. Um hospital desse daí tem que ser interditado logo. Infelizmente, não se tem estrutura para receber pessoas. Gente, nós estamos falando de vidas, de pessoas que precisam de atendimento médico. Diz que a ambulância demorou para chegar. Cidade de São Luís Gonzaga é pequena, como é que uma ambulância demora para sair do hospital para fazer um atendimento dentro da sede? Imagine quando a pessoa precisar de atendimento dentro da zona rural, de um local mais distante. Como é que vai ser a situação, hein? Infelizmente, essa é a realidade. Gente, nós temos que ir para o intervalo comercial. Na volta do intervalo comercial, eu vou trazer mais telespectador falando sobre esse assunto. Tá? Vamos para o intervalo comercial com as imagens desse descaso da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Com essas imagens chocantes que a partir de agora vão ser vistas no Brasil inteiro. Esse é um hospital. Você que está abrindo seu televisor agora, isso aqui, gente, não é um matadouro, não é algo abandonado, não. Isso aqui é um prédio, parece estar abandonado, mas isso aqui é um hospital. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que nem recurso deveria vir mais para a saúde de São Luís Gonzaga, porque com essa estrutura aqui, atenção governo federal, olha a estrutura do hospital da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Isso é de causar indignação. Vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto.